Olá, eu sou a residente Aisla Bianca e nós vamos ver aqui agora uma noção básica para o tema principal da semana 3 do PET 1 do oitavo ano, tá? Que é transformação geométrica, mas aí nós vamos ver agora a noção básica que é plano cartesiano. Vamos lá? Você sabe o que é um plano cartesiano? Plano cartesiano é um método criado pelo filósofo e matemático francês René Descartes. Trata-se de dois eixos perpendiculares que pertencem a um plano em comum. Então, nós temos um plano e nele dois eixos perpendiculares. Descartes criou esse sistema de coordenadas para demonstrar a localização de alguns pontos no espaço. Esse método gráfico é utilizado em diversas áreas, sobretudo na matemática e na cartografia. Lembrando que cartografia é a ciência que representa graficamente uma área geográfica ou uma superfície plana. Atua na concepção, produção, divulgação, representação e todo o processo dos mapas. Batalha Naval, esse é um jogo, vocês conhecem? Você conhece esse jogo? Bom, não sei, mas é mais ou menos assim. Você tem que tentar adivinhar onde estão os navios, né? As tropas marinhas ali do seu adversário. E aí para lançar bombas, né? Para acertar e aí destruir o oponente. Bom, aqui, por exemplo, nós temos esse barquinho aqui. Então, se eu quiser, eles ficam escondidos. Então, você pode tentar criar uma estratégia, né, para encontrar esses barcos. Geralmente não ficam à vista lá no jogo. Mas aí aqui tem apresentado, né, os barquinhos. Se eu quisesse acertar, por exemplo, esse barquinho aqui, eu teria que falar o seguinte: aqui nós temos alguns números, tá? Alguns jogos também são números e letras, tá? E depende. Neste caso, eu teria que falar assim, ó. O primeiro número que passa, né, que está na direção aqui, com relação a essa linha horizontal. Então, eu diria 2, e depois o segundo referente a essa linha vertical aqui. Então, eu teria que falar 2 primeiro e 3. Se eu falasse esses dois números, então ligando, né, o 2 aqui e o 3, eu acertaria um barco do oponente. Do mesmo modo aqui, eu teria que falar menos 2 para chegar nesse barquinho e o menos e o 4, né? Positivo. Então, menos 2 e 4. Aí eu acertaria. Nesse caso aqui, menos 4 e 1. E nesse outro caso, 1 e menos 1. Então, sempre primeiro eu falo um número da linha horizontal e depois da linha vertical. É exatamente assim. Para localizar pontos num plano cartesiano, devemos considerar a linha horizontal, chamada de eixo das abscissas, ou eixo X, e a linha vertical, chamada de eixo das ordenadas, ou eixo Y. Com a interseção dos dois eixos, o plano divide-se em 4 regiões, chamadas quadrantes. Então, observem aqui, né? Nós temos um plano e ele foi dividido por duas retas perpendiculares aqui. Então, nós obtivemos, né? Encontramos aqui 4 regiões. Então, essa primeira é o primeiro quadrante. E aí, num sentido, imagina que tem um círculo em volta aqui. Então, nós vamos caminhar, né? Seguir no sentido anti-horário. Então, é o sentido ali contrário do que o relógio anda, tudo bem? Então, olha só, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Então, essas são as quatro regiões. Cada ponto é representado por um par ordenado, x, y, que chamamos de coordenada do ponto. É importante notar que no plano cartesiano, os números podem ser positivos ou negativos.
Observem aqui, lá na batalha naval. Então, este primeiro barquinho que a gente viu, por isso que primeiro é X, tá vendo? Porque é um par ordenado. Vai ter uma entrada que representa o número contido no eixo X, o eixo das abscissas aqui, então é o X, nesse caso é 2, e a entrada que corresponde ao eixo das ordenadas, o número aqui que corresponde ao 3. Então, 2 e 3, os dois são positivos. Agora, nesse barquinho aqui, olha só, o x já é negativo. Menos 4 e 1. Tá vendo? Agora, olha só, mais um detalhe. O ponto de interseção entre os eixos x e y é chamado de origem, representado pelo ponto 0, 0. Então, olha só, tá bem em destaque aqui o ponto 0, 0. É 0 tanto aqui na reta vertical, eixo das ordenadas, ou nessa reta horizontal, o eixo das abscissas. Então, nós temos aqui a origem, que é o 0, 0, ponto 0, 0. Beleza? Então, olha só, esse aqui é um plano cartesiano. Nós vemos aqui o plano cartesiano. Tá vendo? Números positivos, negativos, a origem. Aqui, ó, o y, reta y, eixo x. Beleza? Olha só uma coisa interessante. Então, aqui, nessa imagem, nós temos mais detalhes. Olha só. A gente já viu aqui, ó, eixo das ordenadas y, eixo das abscissas x, primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Aí há uma coisa interessante. No primeiro quadrante, tanto a entrada x quanto y são positivos. Já no segundo quadrante, olha só, tá à esquerda aqui, ó, da origem. Então, o que acontece? O nosso x, ele é negativo e o y permanece positivo. Quando a gente vai para o terceiro quadrante, tanto x quanto y são negativos, porque ele está à esquerda e abaixo da origem. Então, qualquer ponto que eu localizar aqui, que esteja no terceiro quadrante, tanto a entrada x quanto a entrada y vão ser negativas. E no quarto quadrante, muda um pouco, pois o x, ele volta a ser positivo aqui, já que está à direita da origem, mas o quarto quadrante é ainda abaixo da origem, então o y é negativo. Você quer ver uma aplicação muito interessante utilizando o plano cartesiano? Então acompanhe o próximo vídeo, que nós iremos falar sobre as transformações geométricas. Até mais, pessoal!